noite, irmãos, boa noite, amigos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, adorando a Deus, cultuando a Deus através da instrumentalidade dos equipamentos, coisas que Deus deixou para nós desfrutarmos e aproveitarmos, inclusive para o culto a Deus. Muito bem-vindo a todos e desejamos que você possa sair deste culto modificado, abençoado e feliz, pronto para uma semana de bênçãos e de atividade. Vamos iniciar o culto com os louvores. Você vai estar participando conosco desse momento de adoração através dos cânticos espirituais, dessa adoração que certamente chegará ao trono de Deus. Adoremos ao nosso Deus. Boa noite, olá irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos pela internet para louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Neste momento nós vamos cantar a primeira música. É bom estarmos aqui na igreja, aí da sua casa, mas louvando e agradecendo o nome do Senhor. Não são meus os caminhos, mas são teus. Não há minha vontade, mas a tua.
momento de músicas, vamos cantar o hino sede do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Bem, meus irmãos, meus amigos, nós vamos estudar nessa noite a Palavra de Deus. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre um tema bastante importante nas nossas relações familiares, profissionais, sociais, enfim, nos nossos relacionamentos, que é o perdão. E espero que você reflita sobre isso que nós estaremos abordando e que seja de edificação para a sua vida e para a vida daqueles que o rodeiam também. Certa vez eu estava pregando sobre esse tema e ao final do culto uma pessoa me procurou e abordou para dizer que aquela palavra, aquela mensagem tinha tocado no seu coração e ela ia levar para o seu ambiente de trabalho para aplicar ali. E certamente ela foi abençoada e seus colegas também. Eu espero que também sejamos abençoados nessa noite. Quero propor o tema, o perdão em 3 dimensões. Tema para esta noite, o perdão em 3 dimensões. E o texto que nós estaremos lendo está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, que diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. O tema dessa Bíblia que eu estou usando, nesse texto, diz: Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Esse é o tema. E continua no versículo 5 de 1 João. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Presta atenção nessa expressão. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus nos abençoe. Perdão em 3 dimensões. Quero introduzir essa palavra aplicando 4 ideias iniciais. A primeira ideia que eu quero aplicar é que o perdão é um indício de inteligência, é um sinal de inteligência. Perdoar é inteligente. Por que é inteligente? Porque o perdão tem a ver comigo mesmo, com algo que está dentro de mim, com algo que eu preciso tirar de mim. E quando eu consigo entender isso, que está em mim, o problema não está no outro, eu estou conseguindo desenvolver em mim uma atitude inteligente de tirar aquilo que não presta e jogar para fora. É um sinal de inteligência, portanto, perdoar. Perdoar é um sinal de libertação, é desfazer-se de algo que o incomoda, é desapegar-se de algo que não é bom, de algo que só traz prejuízos a quem guarda consigo o rancor, o ressentimento, a mágoa contra alguém. E, portanto, o perdão é um sinal de libertação, é sinal de ficar livre para servir a Deus e também para as suas relações saudáveis entre os irmãos. Terceiro, ainda perdoar é questão de saúde mesmo. Perdoar é saudável. Eu vou dizer para você daqui a pouquinho, vou contar uma história, é uma história verídica acerca disso que eu estou afirmando, dizendo que perdão é questão de saúde. A falta de perdão tem conduzido muitas pessoas à depressão, a problemas de úlcera, problemas de sistema nervoso, problema mesmo mental. A falta de perdão pode levar inclusive à loucura. Tanto pensamento acerca de determinado assunto que a pessoa não consegue se resolver e consegue, por isso, ir até mesmo à loucura. É questão de saúde. E ainda em 4, então, para a gente introduzir essa matéria, perdoar é divino. O perdão é algo de Deus. E quem perdoa está praticando algo divino. Está desenvolvendo em sua natureza humana algo que é de Deus e que Ele permite que estejamos desenvolvendo. E quando a gente consegue desenvolver o perdão, portanto, nós estamos fazendo como Deus fez desde a criação do mundo, continua fazendo e o fará até a volta de Cristo, perdoando os pecados da humanidade, conforme a palavra de Deus assim nos ensina. Portanto, vamos abordar o perdão em 3 dimensões. A primeira dimensão é em relação a si mesmo, ou o chamado também auto-perdão, perdoar-se a si mesmo. Essa questão de perdoar-se a si mesmo é uma questão muito séria, porque muitas vezes nós não conseguimos entender por que nós não conseguimos nos relacionar com certas coisas que aconteceram na nossa vida no passado, porque nós não conseguimos nos desfazer de certas coisas que nos incomodam, coisas do passado. E o auto-perdão, portanto, é algo muito importante para que o ser humano seja bem consigo mesmo. Eu preciso me olhar no espelho e gostar de mim. Eu preciso olhar no espelho e ver o meu interior e não sentir qualquer coisa que venha trazer
ressentimentos, mágoas, amarguras, lembranças más de coisas do passado. Primeira condição para que eu resolva a questão do auto-perdão, ou consiga perdoar-me a mim mesmo. Porque reconhecer o seu erro, ou preciso reconhecer o meu erro, ou o meu pecado, e aceitar-me, ou aceitar-se como você é. Olhar para você mesmo e dizer: eu sou assim, Deus me fez assim, e eu preciso entender que eu sou pecador. Não preciso guardar pecado, não preciso conviver com pecado, mas eu tenho a possibilidade de pecar, porque sou pecador. Deixa eu contar uma historinha aqui lá no seminário, quando eu estudava o curso de Teologia, em Vitória, no Espírito Santo. Eu fiz o curso do CETEB, Seminário Batista, e na classe onde eu estudava com os meus colegas, a gente sempre discutia essa questão do pecado e também do perdão. E uma coisa que a gente sempre levantava era essa, que o crente, ele é pecador porque peca ainda, mas o que não é crente, o não salvo, é pecadeiro, porque vive pecando. O crente, pecador, resolve seus pecados, confessa os pecados, se ajusta com Deus, se ajusta com as pessoas da volta. O pecadeiro, pecador que não reconheceu a Cristo, esse vive pecando, não se incomoda com o pecado, convive com o pecado, consegue se relacionar bem com o pecado. E o verdadeiro crente, ele consegue entender que ele é pecador, e por isso mesmo é a possibilidade de pecar. E pecando, ele precisa se resolver consigo mesmo acerca do seu próprio pecado. Em João capítulo 8, nós encontramos Jesus trabalhando essa questão com a mulher chamada a mulher pecadora, ou a mulher adúltera. Foram levar para Jesus a mulher, acusando-a de pecado. E naquele episódio de João 8, nós encontramos Jesus dando uma lição, fazendo uma pergunta, ou mesmo afirmando algo para aqueles acusadores da mulher, dizendo: aquele que aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a história de João 8 diz que um a um foi se afastando, porque todos eles, todos literalmente, não ficou um, todos eles tinham pecado, algum pecado. E Jesus então conversou com aquela mulher e disse: vai, não peques mais. Tem coisas que nós temos conosco, não conseguimos resolver, faz mal, mas não conseguimos confessar e não conseguimos resolver. E falta o perdão a si mesmo, ou o auto-perdão. Primeiro, não aceitar-se como pecador. Segundo, reconhecer que Deus o dotou da capacidade de aceitar-se falível. E um exemplo que eu tenho dessa história que eu falei no início, que estaria mencionando, uma senhora em Cachoeira de Itapemirim, eu a conheci, irmã Laura, vivia com a dor de cabeça durante muitos anos, e um dia eu fui visitá-la, disse: eu não consigo conviver com essa dor de cabeça, está demais. Eu disse: qual o problema? Ela disse: eu tenho um problema, eu traí meu marido há muitos anos atrás e não consegui confessar para ele, e convivo com essa amargura dentro de mim esse tempo todo. Eu falei: e você já confessou a Deus? Sim, já confessei a Deus. E eu perguntei: e você já confessou a você mesmo? Já resolveu o seu problema consigo mesmo? Já se perdoou? Ele disse: olha, pastor, eu não consegui me perdoar. E resultado, eu disse: olha a Deus e pede perdão para si mesmo, confesse a si mesmo, resolva esse problema consigo mesmo. E ela foi, resolveu. Dias depois eu voltei para visitá-la, perguntei: e a dor de cabeça? Ele disse: a dor de cabeça nunca mais. O auto-perdão
para ela foi essencial. E ela pôde se resolver com a oração, confessando o seu pecado e libertando-se daquele mal que estava cometendo ela. O resultado da falta de perdão, e o auto-perdão, pode ser amargura, ressentimento, infelicidade e até mesmo, pode ocorrer até mesmo o próprio autoflagelo, chegando a perder a própria vida. O auto-perdão faz uma grande diferença na vida do ser humano. A segunda dimensão do perdão é em relação a Deus. O crente que tem dúvidas, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. O crente que tem dúvidas em relação ao perdão de Deus pode ter dúvidas sobre a sua própria salvação. Se eu duvido que Deus perdoou certos pecados, ou se alimento ainda alguma dúvida quanto a isso, certamente a possibilidade de ter dúvidas quanto à salvação vai ser grande. E a Bíblia nos fala amplamente que Deus perdoa, e perdoa todos os pecados. João, o Evangelho de João, ele fala amplamente sobre isso. Capítulo 3 de João, ele fala incisivamente várias vezes sobre isso. Capítulo 10 de João também trata disso várias vezes. O Evangelho de João é o Evangelho da salvação e é o Evangelho do perdão de Deus para o pecado do homem. E há algumas figuras que são usadas na Bíblia para mostrar o tipo de perdão que Deus dá, que é impressionante. Em Miqueias 7,19, Deus diz assim, que ele lança o pecado do homem no fundo do mar, no fundo do oceano. Ainda o homem não chegou ao fundo do oceano. Tem ainda algumas partes do oceano, mas o fundo do oceano é insondável. D.L. Moody, o pregador, ele pregou há 2 séculos passados, era chamado o príncipe dos pregadores. Ele afirmou o seguinte: Deus lançou no mar todos os pecados do homem e colocou uma placa dizendo: é proibido pescar. Isso afirmou D.L. Moody há 2 séculos atrás. Deus lançou no mar os pecados de todos os homens e ali no fundo do mar colocou a placa: é proibido pescar. Portanto, Miqueias afirma que lançou no mar os nossos pecados. E Abacuque, no capítulo Hebreus capítulo 10, 17, diz que Deus esquece dos nossos pecados. A amnésia de Deus sobre os pecados do homem que confessou os seus pecados a Ele. Quem reconheceu Jesus como Salvador e Senhor, teve seus pecados no esquecimento. Deus não se lembra mais desses pecados. Eu sei que é difícil nós entendermos isso, porque o ser humano está sempre lembrando das coisas que aconteceram, especialmente das coisas ruins que aconteceram, mas a Bíblia diz que Deus esquece, tem amnésia dos seus pecados e dos meus pecados também. E em terceiro lugar, ainda há outra expressão que diz que Deus cancela as nossas dívidas. Atos capítulo 3, 19, diz que Deus cancela as nossas dívidas. Agora, é preciso lembrar que não é pelos merecimentos humanos que Deus apaga os nossos pecados, mas é pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ali na cruz estavam os seus pecados e os meus pecados, e os pecados de toda a humanidade estavam cravados ali naquela cruz. Os pecados dos homens que passaram pela terra antes de Jesus, durante o período de Jesus, depois de Jesus, estavam todos ali naquela cruz. E a promessa de Deus é que Ele perdoa todos os nossos pecados. Em terceiro lugar, a terceira dimensão do perdão é em relação ao nosso próximo. Nesse versículo que lemos no início de João, ele diz: se nós temos problemas com os nossos irmãos, então nós temos problemas com Deus.
Não podemos ter falta de comunhão uns com os outros. A falta de comunhão é algum pecado que está interrompendo essa comunhão de uns para com os outros. E Jesus, quando está falando acerca do perdão, Jesus é questionado em Mateus 18, versículo 21, e seguinte, alguém pergunta para ele: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar ao meu semelhante? 7 vezes, que era a tradição judaica? E Jesus responde: não só 7, mas até 70 vezes 7. Jesus introduz nessa relação do perdão de um para com o outro uma dimensão muito maior do que aquela que eles tinham conceituado, de numerar a quantidade de perdão que se dava um para com o outro. 70 vezes 7 quer dizer inumerável. Não tem como ficar contando 1, 2, 3, 100, 200, 300. É para dizer, é muito, é para estar sempre perdoando, não é para deixar de perdoar, nunca. 70 vezes 7 é um número que é para deixar com que o homem nunca deixe de se relacionar com seu irmão por causa de algo que ele cometeu contra si. Por que devemos perdoar os nossos irmãos? Qual a razão pela qual devemos perdoar os nossos irmãos? Primeiro, porque Jesus mandou que você perdoasse. Ele mandou a você e a mim perdoar os nossos irmãos. Na oração do Pai Nosso, ele faz isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus mandou que houvesse perdão, ensinou sobre o perdão. E todo o ensinamento de Jesus, na sua palavra, foi colocada, foi deixada para que nós a praticássemos, para que nós a pratiquemos. E o perdão é o ensino bíblico, e Jesus mandou que nós estivéssemos perdoando uns aos outros. Eu tive a experiência com uma pessoa que se converteu nessa igreja mesmo, na igreja central, nos idos de 85, 86, aqui nessa igreja. Ela se converteu e foi para a classe de doutrinamento, ali nós ensinamos sobre o perdão. Aí quando foi na época do batismo, eu disse: quem quer batizar aqui, faça sua ficha, porque nós vamos ter a oportunidade de batismo. E ela disse: pastor, eu não posso me batizar. Por quê, irmão? Você não pode batizar? Porque eu tenho um problema contra uma pessoa. E eu preciso conversar com ela, eu preciso resolver isso com ela, eu preciso pedir perdão a ela. E por isso eu não posso batizar. Eu falei: mas minha irmã, assim, vai na casa dela e resolve com ela esse problema. Ela disse: não, mas a questão é que ela mora a 400 quilômetros daqui. E eu não estou em condições de ir agora. E aí passou aquele domingo, passou alguns domingos, lá pelas tantas ela chegou: pastor, agora eu posso me batizar. Por quê, minha irmã? Porque eu viajei, fui lá na cidade onde eu tinha um problema com uma pessoa. Ali eu confessei o meu pecado, pedi perdão, resolvi o meu problema, e agora, pastor, eu posso estar me batizando. Jesus a convenceu de que ela precisava estar bem com seus irmãos. Como está a sua relação com seus irmãos? Há alguém que você tem alguma dificuldade? Alguém que você não conseguiu ainda perdoar? Procure resolver isso com o seu irmão. Precisamos ter comunhão uns com os outros. E Deus quer que você tenha essa comunhão. Mas porque Jesus mandou é que nós devemos perdoar. Mas também porque Jesus deu o próprio exemplo de perdão. Durante o seu ministério, perseguido, maltratado, humilhado,
e ele perdoou. Na cruz, no clímax da salvação do homem, ali estava Jesus na cruz, olhando para aquela multidão que o estava colocando à morte, e Jesus então estende a sua voz aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus deu o melhor exemplo, o maior exemplo de perdão quando esteve na cruz para morrer por você e por mim. Portanto, nós temos essas duas vertentes. Jesus mandou, mas não só mandou, Jesus exerceu o perdão e mostrou como nós devemos fazer. Há na Bíblia vários exemplos sobre perdão. Eu quero só lembrar de José e os seus irmãos. Só para encerrar, capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, conta essa história. Um jovem perseguido, um jovem que ficou escravo, afastou-se da família, afastou-se dos seus pais, serviu como escravo lá no Egito, mas depois, quando ele pôde ter a oportunidade de confrontar-se com aqueles irmãos, ele pôde também ali exercer o perdão. História bonita de José. A sua história e a minha pode ser igual. Não precisamos ter alguém que esteja com alguma mágoa, algum ressentimento. Podemos e devemos perdoar. Exerça o perdão. Liberte-se da culpa. Tire de você o peso. E você será certamente muito mais feliz, com o coração limpo e pronto para servir ao próximo. Que Deus os abençoe. Amém. Após a pregação, agora é tempo de nós refletirmos sobre a cruz de Cristo. Agradecer a Deus pelos cravos, pela oportunidade que nos deu, que foi a vida eterna. E nós vamos, neste momento, cantar: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Graças eu te dou, pelo preço que
Meus irmãos, foi bom estarmos juntos mais uma vez. É evidente que nós gostaríamos que já tivesse passado esse tempo de pandemia, já pudéssemos estar reunindo presencialmente, mas muito breve nós estaremos juntos no templo, unidos, olhando uns para os outros, nessa convivência fraterna, nessa convivência de comunhão. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus aqui, através desse método que é tão bom, enquanto precisarmos dele utilizarmos. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo culto que prestamos a Ti nessa noite. Suplicar a Deus por cada ouvinte, cada pessoa que foi confrontada com a Tua palavra, que essa palavra alcance o coração, a mente, o espírito, ó Deus, possa haver transformação daqueles corações que precisam se quebrantar, precisam se confessar, precisam resolver seus problemas interiores, que o Teu Espírito, ó Deus, possa estar realizando essa obra nessa noite. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus dê a todos uma excelente semana de vitórias na presença do nosso Deus. Deus abençoe. Amém.
Amém.